Então é isso, pessoal. Boa noite para vocês. Estamos agora na nossa live principal da noite para falar, especificamente da parte da psicologia forense, atrelado aos relacionamentos abusivos, ao caso específico do ex-campeão mundial, o boxeador Arturo Gatti, que vivia no Canadá e veio passar férias no Brasil e em Porto de Galinha, acabou aí com a sua morte. Hoje, de forma muito especial, quero agradecer aí a meu parceiro, os cara que tem uma energia muito boa, para transmitir, para conversar, para fazer esse bate-papo aí, o Rui Matheus. Ele vai falar um pouquinho, vai trazer essas distinções que a gente vai ter aí sobre o que seria um relacionamento abusivo, a partir de que momento deixa de ser normal, o que é violência, Ele vai trazer detalhes específicos para que vocês possam entender um pouco mais sobre esse enredo, essa situação que teve esse desfecho trágico, com a morte aí do boxeador, do ex-campeão, que teve repercussão não apenas nacional, como internacional. Essa situação ela vai se arrastar lá para o Canadá, depois também com a família do Arturo Gatti e com a Amanda. Eu vou trazer isso aí também para a gente discutir. Então, o Rui Matheus Joaquim, ele é psicólogo, pesquisador de pós-doutorado em Medicina Molecular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, doutor em Neurociências pela Universidade de São Paulo, mestre em Psicologia no Desenvolvimento e Aprendizado pela Universidade Estadual Paulista, em Bauru, e integra também o editorial board da revista Frontiers em Psicologia, negócio chique aqui, tá? Como revisor e editor, psicólogo clínico e forense, e coordena a VIES, Serviço de Perícia e Formação em Neurociência, Psicologia Aplicada e Forense. Ele é docente em diversas instituições de pós-graduação lato sensu nas áreas de neuropsicologia, avaliação psicológica e psicologia jurídica. Esse cara a gente se conheceu num evento, num local muito ruim de ir, a Praia de Pipa, lá no Rio Grande do Norte. Então foi um momento bastante descontraído após o evento em si, e muito bom ter conhecido uma fera feito essa aí para conversar um pouquinho. Rui, boa noite, cara. Muito obrigado aí por ter aceitado participar com a gente. Barbosa, a satisfação é toda minha também de ter te conhecido, de estar participando desse evento incrível que está sendo muito instrutivo, muito interessante, muito curioso. E como diz aquela célebre frase do Evangelho, cara? Estou no meio de vós como aquele que serve. Então, é um prazer estar contigo aqui. Então, a gente vai ter algumas imagens aqui desse contexto da relação, mostrando desde o início do relacionamento aí entre o Arturo Gatti e a Amanda, a fase do casamento deles, da família, quando ela teve o bebê, o filho dele, o Arturo Gatti Júnior, e até a parte quando começou a se agravar essa relação através aí dessas violências, tá? Para todo mundo que está aqui, seja muito bem-vindo. A gente vai ter, ao término dessa live, em algum momento dessa live, uma palavra-chave, palavra secreta que precisa ser colocada no formulário para que vocês recebam o certificado de vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, fala com a gente pelo direct, através do WhatsApp, por qualquer caminho, a minha equipe vai te dar um retorno, tá? Então, às vezes não é um retorno imediato, dentro de 30 segundos, tá? Mas vai chegar para você, fica tranquilo. Algumas pessoas são mais ansiosas por uma resposta do que outras, mas está tudo dentro da normalidade. Olha, então eu vou passar aqui para o início, para a gente ver o que seria aí o início da relação entre o Arturo Gatti. Tem uma história aí que não encaixa muito bem, mas quando a gente teve acesso aos autos do processo, a gente pôde ler que a Amanda disse que conheceu o Arturo Gatti caminhando com o cachorro, e quando passou por ele, pensou até que ele era um ator da TV, de algum seriado, e depois foi que descobriu que ele era um boxeador, inclusive estava aí no topo da sua carreira. Foi quando eles começaram a se relacionar. Ela disse que a relação era muito boa, inclusive dessa relação, com alguns meses, surgiu aí a gravidez da Amanda e o casamento entre eles. E agora, pode conversar aí um pouquinho para falar, o que é que seria considerado nos tempos atuais, um relacionamento saudável, o que é que começa a ser abusivo. Fica à vontade, cara. Você é que vai
orientar a gente aqui. Cara, então olha só, a gente pode definir, né, velho, o relacionamento abusivo, né, como uma relação que há um uso excessivo de poder de uma parte sobre a outra, né? Esse abuso, ele pode ser psicológico, pode ser financeiro, né? Pode ser sexual. Então, nós estamos falando de uma certa assimetria aí nessa relação, onde uma pessoa parece exercer um certo domínio na forma de pressão, né, em relação a outra pessoa, né? Então, você tem aí, isso pode se manifestar fisicamente, isso pode se manifestar através de uma pressão por exemplo, manter a relação. Pode ser um abuso financeiro, onde você oprime alguém por conta da condição econômica, né? Então, abuso é esse excesso de domínio que você exerce sobre o outro, né? E aí, tem uma outra coisa que é muito interessante, né? É que ele pode ser, como eu estava dizendo, né, psicológico ou emocional, né? E ele pode ser de ambos os lados, tanto do homem para com a mulher, quanto da mulher para com o homem, né? Ou, independente se a gente estiver tratando de um casal que não é heterossexual, independente, né? Ambas as partes podem, principalmente se a gente estiver num relacionamento muito disfuncional, né? Que se você tiver personalidades muito que criam uma química muito explosiva, né? A violência ela pode partir de qualquer lado, independente de gênero. Entendi. E essa violência, ela, em geral, ela sempre tem uma escalada ou ela pode ser explosiva de uma vez só? Como é que se dá como é que você começa a perceber o quanto o outro dizer? Porque no início parece que é tudo muito bonitinho, né? Não, mas é só isso aqui, né? Ele só me bateu essa vez, né? E parece que isso vai se agravando. Eu percebo quando eu trabalho na perícia esse relato da escalada da violência, né? Então, isso é um fato bastante presente. E como é que é essa relação, né? Sim, acredito que essa escalada ela é bem improvável. Você tem um ciclo, né? Que vem entre uma certa lua de mel, depois uma tensão que é gerada. Essa tensão, então, ela deflagra algum tipo de abuso que culmina numa violência, e isso retorna para aquele ponto de lua de mel, né, em que você fica num movimento cíclico entre tensão, abuso, perdão, lua de mel, né? Mas geralmente, né, no início de relacionamento, costumam ser coisas muito sutis inicialmente, né? Você tem, por exemplo, a implicância, por exemplo, com o modo de vestir, ou por ter falado com um amigo, ou enfim, começam com pequenas proibições, né? Muito em função de às vezes, sentimentos de inadequação ou de persecutoridade, né? De desconfiança, etc, etc. Mas, via de regra, sim, aí a gente tem algumas características, né? Que ilustram aí relações que têm características abusivas. Por exemplo, o ciúme excessivo, né? De tudo e de todos, e às vezes sem razão aparente, né? A invasão da privacidade, né? Aquela coisa de você entrar em e-mail, entrar no WhatsApp, e invadir espaços que são muito, muito, muito íntimos, né, do parceiro. Uma desconfiança constante, às vezes gerar constrangimento para o seu parceiro, né, principalmente na frente das outras pessoas, usando termos que desqualificam a pessoa, né, chamando, por exemplo, sei lá, a pessoa de feio, de burro, enfim, né. Também tem o elemento de chantagem emocional, onde você se utiliza de uma fragilidade de alguém para poder obter algum tipo de, para realizar algum tipo de permuta, para obter algum tipo de benefício. E em casos em que você tem aí uma agressividade mais expressiva, isso pode envolver ameaças, né? Falta de respeito com as opiniões alheias, né? Ou mesmo com as escolhas que o outro faz, né? Muitas vezes reações muito intensas e desmedidas, né? De irritação à voz do outro, ao que o outro fala, né? O que vai gerar também na pessoa uma grande sensação de insegurança, né? Também pode haver uma pressão sexual grande por parte de uma das partes,
além daquilo que a gente já está chamando, né, na Tabosa, de agressão física propriamente, Esses são alguns sinais que vão caracterizar aí um relacionamento que denota, né, ter uma conotação abusiva. Entre essas possibilidades abusivas, se tivesse a possibilidade de elencar, existe alguma mais prevalente, né, ou alguma que possa ser mais danosa para o outro, né, o companheiro, a companheira lá, né, daquela pessoa? Existe uma escalada nisso? É difícil a gente mensurar, né, o que causa mais dano, um evento físico ou um evento, sei lá, psicológico, né? O que machuca mais alguém? Eu ofender essa pessoa ou eu dar um safanão nela, percebe? Então eu acredito que eu não tenha como mensurar isso e te responder. Agora, muito do quanto as pessoas podem se afetar ou não, ou serem agressivas ou não umas com as outras, depende das suas características de personalidade. Algumas pessoas têm uma personalidade cujos traços psicológicos acabam configurando nela uma condição de vulnerabilidade maior a certos eventos. E outras com características que acabam forjando uma espécie de mecanismo protetivo. E aí, o que acaba tornando uma pessoa, às vezes, mais resistente e mais resiliente a certas violências. Entendi. Nesse caso específico do Arturo Gato, né, a gente teve o relato da agressão, né, que inclusive no final vou mostrar um pouquinho, mas para que uma violência, né, uma violência, seja ela qual for, mas a partir do momento que em que ponto ela já estava para que isso aconteça publicamente, né? Porque parece que quando a gente está no público no primeiro momento, a gente está com uma máscara, né? Então, tá regrado pelas regras da sociedade, mas a partir do momento que chega a ter uma agressão no meio do pessoal, no meio do povo, isso já relata que já tinha um histórico. Como é que seria, né? Eu penso que uma agressão nesse nível, tá? É claro que a gente está tratando de um fenômeno complexo do qual a gente ignora uma série de variáveis, tá? Mas, via de regra, né, uma circunstância que envolve uma resposta agressiva, né, ela tem 3 etapas. Ela tem a etapa que a gente chama de entrada, né, e você vai ter uma situação, então, que são os componentes individuais de quem vai responder com a agressão. Isso inclui os traços de personalidade dele, as coisas nas quais ele acredita, a cultura dele, as coisas pelas quais ele tem brio ou não. Então, essa é uma informação, né? O segundo momento é o momento em que, ao estar exposto a um determinado gatilho, certo? Há um aumento de excitação autonômica nesse sistema nervoso. Então você tem aí, né, um padrão de excitação que vai mobilizar o organismo para uma ação, tá? E o terceiro momento vai se dar na hora em que você faz uma avaliação desse desfecho, do que o cara vai fazer ou não. E pode ser uma resposta completamente automatizada ou pode ser uma resposta mais ponderada. Isso vai depender tanto da intensidade com que esse estímulo chegou, do momento subjetivo do cara, de como ele está avaliando aquela situação, e da emoção que aquele estímulo gerou na pessoa. Por exemplo, se é uma resposta muito forte de raiva e ele tem características de personalidade que por exemplo, dificultam essa regulação da raiva, muito provavelmente a resposta dele vai ser uma agressão. Uma agressão direta, eu diria, né? Física, a depender da intensidade com que esse estado subjetivo ele ocorra, essa emoção ela ocorra, tá? E aí então você vai ter uma resposta agressiva. Vamos entender uma coisa rapidinho aqui, ó. Uma agressão, ela é sempre um comportamento dirigido a outra pessoa, né, com a intenção de causar dano, ok? Isso é agressão, tá?
Isso é diferente, de algum modo, de violência. A violência é um subtipo de agressão. Tá? Então, o que é a violência? Ela é um conjunto de padrões de comportamento que também visam causar danos graves ou extremos a outras pessoas. Porém, nem toda agressão ela é uma agressão, como é que eu vou dizer? Nem toda agressão ela é uma violência, porque ela pode ser uma agressão defensiva. Tá? O que acontece com os seres humanos? Nós temos um sistema de luta ou fuga em situações de condições extremas. Okay? Então, em algumas situações de forte estresse, nós vamos reagir ou nos esquivando para ele, ou enfrentando essa situação. Ok? Na situação de luta, quando eu estou reagindo a algo que me agride, né, eu posso estar numa condição de agressão defensiva, e aí a gente tem, né, a legítima defesa, no caso, para entender o que a gente está chamando de agressão defensiva, que é um tipo de agressão que ela não necessariamente ela é criminal. Por quê? Porque eu estou usando deste mecanismo para gerar uma defesa. E a agressão nesse sentido, ela é uma adaptação evolutiva. Ela faz parte da nossa natureza e é um mecanismo adaptativo que a evolução nos notou. Tá? Então, todos nós somos potencialmente agressivos a partir de algumas circunstâncias. Então, existe a agressão, que é uma resposta reflexa que eu experimento, e existe a agressão, que tem mais característica de violência, que é essa ação dirigida, consciente, né, voluntária, em relação ao outro. Agora, o que é importante entender, Tabosa? O traço de personalidade de um indivíduo, ele pode criar uma tendência de suscetibilidade para a pessoa ter uma tendência maior a reagir ou a agir de forma deliberada. Percebe? E os traços de personalidade, eles acabam criando essa espécie de viés, essa espécie de condição prévia. Vou tentar explicar isso rapidinho para você, se você me permitir. Tem um psicólogo muito famoso, chamado Raymond Cattell, um clássico da psicologia. Ele dizia: personalidade é aquilo que permite predizer o que um indivíduo fará sobre determinada situação. Isso não significa que a gente adivinha o futuro sobre como uma pessoa vai fazer, mas como ela reage a certos eventos, né? Vou dar um exemplo bem rápido para você. Ele fez uma formulazinha que dizia: a resposta a uma circunstância é uma função da contingência multiplicada pela personalidade. O que isso significa? Que aquilo que um cara vai fazer numa determinada circunstância, né, depende da força dos estímulos que estão ao redor dele, das contingências que estão ao redor dele e das características de personalidade dele. Então, pensa em duas situações que você vai entender bem. Pensa numa moça que é faixa preta de jiu-jitsu, graduada em Muay Thai, tá? Que tem boa estabilidade emocional, boa inteligência e boa amabilidade. São as características de personalidade que eu estou encurtando a prosa aqui. Ok? A inteligência dela é superior à amabilidade dela. Isso significa que ela é muito empática e muito cooperativa. É superior, tá? E a estabilidade emocional dela também é superior, é médio superior, tá? E ela é preta de jiu-jitsu, vamos chamar, graduada em Muay Thai, e ela vai ser assaltada por um ofensor aí fuleiro, desses de rua, esses bem fuleiro, saca? Agora você tem uma segunda moça, que ela tem as mesmas características, tá? Ela tem aqui, ó, preta de jiu-jitsu, graduada em Muay Thai, só que a estabilidade dela é menor, emocional. Ela tem um neuroticismo mais significativo. E ela também tem uma inteligência dentro da média, mas não superior, como a outra. E o nível de amabilidade dela também é menor. Isso significa que ela é um pouquinho menos empática, um pouquinho mais cabreira, tá? Eu pergunto para você, Tabosa, é uma circunstância, certo? O cara vai vir ali e ela vai ser afetada por essa circunstância. Quem você aposta que tem mais chance de reagir a esse assalto? Né? A moça A ou a moça B? Com certeza, eu acredito que essa segunda aí, né? Ela não quer saber não, a madeira vai comer. E aí você vai entender o que eu estou tentando te explicar, né? A reação de agressão que eu tenho, né?
ela parece ser mediada, moderada por características psicológicas que eu desenvolvi ao longo da minha vida. Porque a nossa personalidade, ela é desenvolvida ao longo do nosso ciclo vital. Percebe? Então, quando a gente vai olhar para uma situação que envolve duas pessoas em conflito, é muito provável também, né, que estes conflitos, né, é muito interessante olhar para como era a personalidade de cada um dos indivíduos, para que a gente possa entender um pouco melhor, né, essa dinâmica de fatores que está envolvida nessa situação. Né? Quando você me fala do Arturo Gatti, aí que a gente estava pensando, né, e aí a primeira coisa que eu pensava é o seguinte: poxa, como psicólogo, nesse caso a curiosidade que me bate é qual seria o raio-x de personalidade do Arturo Gatti se eu como técnico especializado pudesse fazer uma avaliação, ele vivo, por exemplo, né, ou da sua parceira, no sentido de que é o seguinte: existe um traço de personalidade chamado neuroticismo. Ele fala do quanto uma pessoa é estável ou instável emocionalmente. Okay? Então, algumas pessoas, Tabosa, elas respondem de maneira negativa aos eventos com um estímulo muito pequeno. Às vezes, Tabosa, você tá andando na rua, você é famoso, cara. Um cara, você não viu o cara, porque sei lá por que você não viu. É o suficiente para ele parar de te seguir, ficar cabreiro com você, falar mal de você. Por quê? Porque o neuroticismo dele é alto. Então, quando um gatilho afeta essa percepção de ameaça, de risco, de desqualificação, ele reage muito intensamente, percebe? E dentro do neuroticismo existem algumas facetas. Tem duas facetas interessantes para pensar nesse caso: a raiva e a raiva e a impulsividade. E eu me pergunto, né, qual que seria? Será que o nível de neuroticismo do Arturo ou da sua companheira era muito significativo, muito alto? Se era alto no subdomínio, será que o subdomínio raiva e o subdomínio impulsividade eram altos também? Porque eu te falo com relativa tranquilidade, se essas características fossem confirmadas, isso aumentava as chances de que ele reagisse de forma agressiva mediante uma situação de provocação, percebe? A mesma coisa se aplica do outro lado, ok? Então, assim, quando a gente vai falar de agressividade, há uma série de detalhes que a gente tem que discriminar, né? Essa foi uma agressão defensiva ou já era um padrão? Pelo que a gente sabe do caso, já havia um histórico de agressões recorrentes, e aí a gente tem, assim, pelo que a gente ouve falar, um histórico de agressões físicas da parte dele e um histórico de agressões indiretas de nível psicológico da parte dela, né? Havia uma troca, segundo os relatos que a gente ouve. Isso, pelos relatos, ela o agredia, né, mais arremessando objetos contra ele, né, e também com palavras, né? Então, o quanto as palavras conseguiam atingi-lo, isso tanto é que um dos irmãos dele, e até o próprio empresário dele, fala que ela foi a responsável por conseguir fazer uma coisa que foi uma coisa muito estranha a princípio, porque antes da viagem eles estavam tendo uma séria discussão, inclusive familiares falavam na possibilidade real de divórcio entre eles, né? E eles decidiram ter uma segunda lua de mel, foram para a Europa, passaram 10 dias por lá, vieram para o Brasil, para Minas Gerais, para a festa de formatura da irmã da Amanda, que estava se formando em medicina, e em seguida, após passar esse período lá, decidem vir para Porto de Galinhas, né? Para ficar sozinho agora o casal. E é nesse momento onde acontece essa situação, de eles saírem para jantar e nesse jantar tomarem 2 garrafas de vinho. A história de que o Arturo Gatti tinha problemas com o álcool, inclusive depois, mais na frente, nos próprios depoimentos, nos autos do processo, é que ele já foi inclusive internado por um quadro de overdose com cocaína, teria ido para uma clínica, se recuperado, mas a questão da bebida alcoólica parece que ainda permeava a vida dele. E aí, um ponto importante agora é o quanto drogas, como a própria bebida, né, pode influenciar nessa questão aí da agressividade. Isso, a bebida faz com que a bebida em algum momento ou qualquer outra droga pode ser justificável
para um quadro de agressão, ou isso já fazia parte, né, da personalidade dele e apenas aflorou, né, com o uso como é que é a relação das drogas com o comportamento dele, né? O álcool, não me falha a memória, é um agonista do GABA. Então, não me falha a memória, você tem uma perda de controle inibitório quando você está alcoolizado. O que isso significa? Que o meu cérebro tem uma maior dificuldade de controlar o meu comportamento, de inibir respostas comportamentais. Isso, de algum modo, impacta aumenta as chances de que eu tenha um comportamento impulsivo. Quando você me traz essa informação de que você tem um sujeito com um histórico psiquiátrico, porque a adicção também configura uma desordem mental, de acordo com o DSM-5. A gente tem, inclusive, falado mais recentemente na literatura especializada de patologia dual. O que é uma patologia dual? É aquela condição. Existem algumas condições relacionadas, por exemplo, ao uso de entorpecentes, ou o uso de álcool, o uso de drogas, né? Com uma comorbidade muito alta com outras condições psiquiátricas, como depressão, esse tipo de coisa. Quando a gente se depara com aquela situação de, meu Deus, como a gente vem discutindo aqui durante o evento, suicídio, homicídio, tem alguns gaps aqui, algumas lacunas de um lado, algumas lacunas de outro, aquela questão das duas equipes, a brasileira e a americana, né, com pareceres distintos, etc., né? Uma condição psiquiátrica aguda, e veja que isso difere do perfil de personalidade, tá? Quando eu estou falando da personalidade do sujeito, eu estou falando de uma condição normal, que é só uma variação da expressividade desses padrões de comportamento. Agora, esse indivíduo, além de ter essa configuração que é típica dele, ele poderia estar sob efeito de uma condição psiquiátrica aguda. Por exemplo, uma depressão muito forte. A gente sabe que a ideação suicida é um componente muito forte da depressão. Então isso pode ter acontecido, né? E aí, no campo da especulação mesmo. Então, uma condição psiquiátrica aguda, ela poderia sim ter um impacto para uma ideação suicida ou uma tentativa de suicídio. E aí eu fico curioso ao pensar que uma mudança recente no testamento, né, eu fico curioso de pensar que se não estaria também associada a já uma potencial ideação suicida. Do tipo, né, vou modificar o meu testamento porque talvez já estou tendo pensamentos de morte, porque eu iria mexer nisso. Então estou trazendo assim um cenário, tá? E daí que uma das coisas que seria altamente recomendadas àquela altura, né, é que se tivesse sido realizado por um técnico especializado em psicologia forense, uma autópsia psicológica. Por quê? Uma autópsia psicológica, ela vai levantar tanto informações de personalidade quanto aspectos clínicos do indivíduo que você precisa verificar a situação de morte dele, tá? Para ver se você encontra elementos que justificariam um determinado desfecho, homicídio ou suicídio, né? Isso é feito por meio, Tabosa, de fontes colaterais de informação, que a gente fala, tá? Fontes colaterais, registros biográficos, registros médicos, registros escolares, entrevistas com pessoas muito ligadas à pessoa há muito tempo. Por quê? Porque tem muita informação de personalidade que a gente só consegue ter uma segurança a respeito daquelas características se a gente tem informações de longa data, certo? Dos relatos que tem, né, nos autos do processo, vai ter, tipo, amigos dizendo que não acreditam na possibilidade dele ter se matado porque ele era uma pessoa muito extrovertida, uma pessoa animada, uma pessoa boa, agradável e tal. E, por outro lado, também existem outras pessoas, como outros amigos, que diz que, inclusive, ele teria pedido uma arma em algum momento para tipo, terminar, ou dando a entender que seria para um ato suicida, né? E agora tem essa questão da mudança do testamento e o que é que poderia, né? A diferença de idade deles era significativa, ela com 23, ele com 37, né? Então, será que isso já
era suficiente para não conseguir fazer com que ela tivesse influência sobre ele para mudar, ou isso é uma coisa que realmente partiu dele, né? Então esse é um dos pontos de discussão que se tem com relação ao casal, né? Essa possibilidade agora que a gente está tendo aí de homicídio ou suicídio, porque a família acredita na versão do homicídio. A gente vai ter um contexto, né? Amanhã a gente vai fazer agora, mostrar o passo a passo da perícia, os laudos, tudo isso, a parte técnica da ida, mas tem essa outra parte técnica da psicologia forense que poderia sim ter contribuído de forma significativa. Esse caso foi em 2009, né? A gente vai ter aí 12 anos, né? Inclusive um dos postagens da gente é 12 anos sem Arturo Gatti. E a questão é o quanto essa parte dessa avaliação psicológica poderia ter contribuído, né, com essa investigação. E também um outro ponto importante é que, a princípio, quando ele tinha, talvez, não sei se ele tem histórico de situação de depressão na família dele e também com ele, né, são relatos. A gente não encontrou um documento médico que tivesse o diagnóstico sobre isso, e a gente sabe que ainda hoje é meio limitado ter esse diagnóstico, né, descrito ali, mas a gente vai ter, imagina 12 anos atrás, né, que a gente tinha essa limitação, e aí a gente vai ter também a figura do filho, de uma gravidez, o que isso impacta também, né? Então, queria que você explicasse um pouquinho esse contexto aí, o que é que você enxerga nessas possibilidades, né? Como eu estava dizendo a você, somente uma avaliação àquela altura, àquela época, poderia trazer uma série de respostas das quais a gente precisa, né? Como eu estou dizendo, essa autópsia psicológica, ela seria muito, muito bem-vinda. Ela não se configuraria como uma prova inequívoca de que, né? Contudo, ela seria uma análise qualitativa, né, que muito poderia contribuir. Por exemplo, quando você me diz, mas tem amigos que dizem que ele pediu uma arma. Olha só, uma coisa é uma pessoa quando ela está fora de um quadro psiquiátrico instalado, né? Outra coisa é quando ela está numa condição psiquiátrica aguda, quando ela está no auge de uma crise de qualquer natureza. Então, ele pode de fato ter pedido sim para esse colega, né? Tá? Mas a gente tem duas situações diferentes. A gente tem uma coisa, como é o cara num estado de normalidade, ou outra é como ele funciona num estado de intenso sofrimento, tá? Quando você me traz essa questão das drogas, quando você me traz essa questão, sobretudo do uso de álcool, né, a gente tem uma informação importante, que é um indivíduo que parecia dado ao prazer, dado também a experimentar. E aí, dentro da literatura especializada, né, a gente tem que, por exemplo, a agressão ao parceiro tem uma associação alta com o neuroticismo, né, e também negativa, né, com a extroversão, que é um pouco contraditória nesse caso, né? Só que tem que um indivíduo que é bem extrovertido tem mais chances de se tornar um dependente químico, de ter relações extraconjugais. Por quê? Porque uma das facetas da extroversão, além da comunicação, é a impulsividade. Uma outra coisa que você precisava avaliar também é o quanto de amabilidade ele tinha, quanto de altruísmo e de sensibilidade ao outro, tá? Então, cara, uma avaliação, uma autópsia psicológica, o que ela é? Ela é uma retrospectiva do estilo de vida do cara, da personalidade dele, percebe? A gente faz uma caracterização sociodemográfica, a gente vai pegar informações do estresse recente que ele passou, informações de enfermidade mental, vamos verificar se havia sinais de aviso pré-suicida, vamos pegar objetos dele, né? Por quê? Porque isso nos ajuda a determinar a causa, a morte, às vezes, né? Natural, acidental, homicídio. Ajuda a gente a estabelecer um perfil da vítima para definir a sua participação na dinâmica do crime. Isso também, às vezes, pode nos levar a precisar entrevistar o suspeito da morte. E aí uma avaliação do suspeito da morte para trazer essas informações, percebe? Se, como em outros países, esse tipo de trabalho associado a um criminal profiler, por exemplo, pode ser muito interessante,
porque enquanto essa é uma informação que pode trazer insights importantes para um profiler ou para qualquer outro perito criminal ali que esteja envolvido na cena do crime. Só que a psicologia forense ainda é muito incipiente no nosso país, né, cara? A gente tem alguns estados que contam com psicólogos policiais, mas que às vezes são psicólogos policiais, passaram no concurso, mas não tem uma formação específica. Até muito pouco tempo atrás, a única psicóloga que tem um mestrado e doutorado em psicologia investigativa era a doutora Aline Lobato, né? Que ministra a maior parte da formação aí pelo Brasil nessas questões. E os psicólogos forenses que mais recentemente estão pegando a psicologia, Tabosa, nessa perspectiva da investigação. O que a gente tem de psicologia forense no Brasil, mas já espalhado, é na fase processual. Na fase que você já está lá nas varas, que você vai fazer avaliações em resposta às solicitações do magistrado, dos operadores do direito. Agora, na fase inquérita policial, né, na fase ali de investigação, a gente tem a psicologia investigativa, que muito poderia contribuir. E então, Aline Lobato, eu e tantos outros professores, estamos nessa já luta grande de contar. Essa jornada. De contar para os profissionais, de segurança pública, né? Mas eu acredito que a gente vai chegar. É uma jornada muito bonita e muito importante, né? A sensibilização, principalmente, eu acredito, dos gestores que estão à frente atualmente desse processo, né, de investigação, principalmente falando agora especificamente da área criminal, né, conseguir perceber o momento mais adequado para se utilizar, né, fazer uso dessa ferramenta importantíssima aí da psicologia forense, porque nesse caso especificamente a Amanda, ela foi no primeiro momento presa por uma questão de controvérsia no discurso dela, porque foi o seguinte, perguntaram a ela, imagina, numa situação, num cenário em que a mulher desce e encontra o seu companheiro morto, né, sem vida ali, e aí sai desesperado e alguém pergunta, quem matou? Não sei, alguém entrou, né? Porque se, por exemplo, ela não viu ele em suspensão, porque o objeto que ele estava utilizando como instrumento para o enforcamento rompeu e ele estava caído. Então, quando perguntaram a ela quem foi, ela disse, não sei, eu acho que alguém entrou, mas só vocês dois têm um cartão, os cartões de acesso ao flat, ao imóvel, só estão com vocês dentro do flat. Então, você está mentindo, né? E aí, por causa disso, ela teria sido presa. Será que o que ela respondeu não estava dentro de uma normalidade para uma pessoa que está naquela hora ali, desesperada, sem saber, desnorteada do que aconteceu, né? Então, será que isso seria uma viés aí da psicologia forense naquele momento para saber se aquele quadro apresentado por ela está dentro de um padrão suspeito ou de normalidade? Veja só, é possível fazer uma avaliação mais adequada e mais apurada para evitar falsos positivos, tá? Por exemplo, de achar que alguém está enganando quando a pessoa às vezes está nervosa com a situação. A gente chama isso de falso positivo. Eu atribuo a alguém a ideia de que ela está mentindo, quando na verdade ela só está com medo, nervosa ou apavorada do que ela está falando. Aí a pessoa se fita em alguns sinais de contradição, né, mas que são falsos positivos. Para isso, a gente já começa a ter alguma literatura. Eu escrevi um livro em 2019, eu não estou com ele aqui porque eu emprestei, ele se chama Neuropsicologia Forense e Detecção de Mentiras. 2 pontos, enfrentando os crimes contra a administração da justiça. Basta dar um Google aí que você encontra pela editora Pearson. Tá? Existem, por exemplo, uma série de procedimentos que a gente pode, por exemplo, formar o policial, né, no sentido de que ele aprenda a estabelecer linha de base, ou que ele aprenda a observar certos indicadores, porque em muitas situações criminais como essa, a única coisa que você tem é uma testemunha viva. O que é uma fonte viva de informação, né? A fonte viva são as pessoas, só que as pessoas têm interesses diferentes, motivações diferentes,
e podem adotar diferentes perspectivas para a versão que elas dão elas vão oferecer dos fatos. E com um agravante, diferente de fontes materiais, computadores, materiais biológicos, né, as fontes vivas mentem. Mentem porque querem escapar de uma punição ou porque querem obter algum benefício. Então a gente já conta, por exemplo, dentro desse contexto de psicologia forense de âmbito investigativo, com uma série de conhecimentos técnicos e especializados, por exemplo, de detecção de engano, no sentido de não de saber diretamente se uma pessoa está mentindo ou não, mas um instrumental que oferece parâmetros para você verificar a consistência e a confiabilidade daquela comunicação que é feita, né? Tudo isso faz parte desse contexto, né, que a gente está falando, que demanda instrumentalização, tá? Que demanda treinamento. Eu falei para você aí, quando a gente estava off, né? Antes da pandemia, eu tive na Academia de Polícia de Teresina, lá no Piauí, e aí ministrei uma formação, já tive alguma experiência também lá no Rio de Janeiro, né? Há alguns anos atrás, lá no BOP. Então também tenho sido convidado por algumas organizações policiais para estar trazendo essas informações, né? Mas basicamente é isso. O que hoje eu percebo aqui, a psicologia forense tem muito a contribuir, tem muito instrumental técnico, científico, mas ela é pouco explorada por ser desconhecida de fato, né? E tem uma última coisa importante. Durante muito tempo, a psicologia foi vista como uma pseudociência, no sentido de que era muito subjetiva, de que você não poderia ter confiabilidade, e isso não é mais uma realidade hoje em dia, porque hoje a ciência psicológica, ela trabalha com o que nós chamamos de paradigma de prática baseada em evidência. Então, sobretudo a psicologia forense, há muito tempo já ela trabalha com parâmetros estatísticos, ela trabalha com uma metodologia científica muito apurada, né, para realizar todo tipo de avaliação. Vê só, a gente está observando alguns quadros, né, de lesão que a Amanda apresentou, né? Então, muito se colocou também, Rui, a questão da possibilidade dela ter motivos para poder matá-lo, né? Então, porque ela tinha lesões, né, no queixo, tá mostrando aqui os arranhões que ela tinha nas pernas, nos braços, né? Então, isso seria uma possível motivação. E, por outro lado, também, eu queria saber, se você pudesse falar um pouquinho sobre essas questões muito atreladas. Eu acho que a palavra ritual de passagem, né, muitas vezes, antes das pessoas tirarem sua própria vida, é comum que se deixe de alguma forma, não sei, se faça alguma coisa ou se deixe organizado. Eu já fui para casos de suicídio e tem aumentado demais, significativamente nesse período da pandemia. Eu não tenho dados oficiais, mas eu tenho a percepção nos meus plantões, porque quase todos eles têm suicídio, seja na cidade onde eu cubro aqui principal, nas cidades circunvizinhas, que nós também damos assistência aqui na parte da perícia criminal. E eu já fui para alguns deles e sempre tem, assim, é comum acontecer, né, ter, tipo, mensagens. Um cara, ele decidiu ter essa autoeliminação, né, se suicidar, e ele mandou uma mensagem de WhatsApp pro sobrinho, explicando, dizendo as senhas do banco dele, dizendo que tinha um ar-condicionado do quarto que estava quebrado, dizendo detalhes assim, né, parecendo que tipo, ele estava tirando uma carga ali, né, já meio que distribuindo algumas informações ali e algumas coisas que ele tinha antes de chegar para esse momento. E então o que eu queria era saber, tipo, essa ponderação, o quanto isso é mais comum de acontecer de repente num quadro como esse, né? Ou tipo, pode ser, se o cara tiver muito essa expressão impulsiva dele, então ele vai deixar isso totalmente de lado e vai simplesmente acontecer, né? Cometer esse ato. Ó, há uma longa documentação de bilhetes suicidas, né? Mais recentemente, cara, a gente tem o fenômeno do por exemplo, quando a gente fala de um assassino em massa, que é muito comum ter um desfecho de suicídio também, os caras estão deixam vídeos no YouTube hoje em dia, né? Já explicando a motivação, etc, etc. Então, assim, ó, é relativamente comum que a pessoa faça um certo preâmbulo aí,
Não é uma coisa atípica, segundo a literatura que eu estou habituado. Não, eles costumam de fato, às vezes, apresentar aí algumas razões para o que estão fazendo. Né? E em que momento seria o mais adequado, por exemplo, né, para a inserção aí de um psicólogo forense num quadro como esse, né? Tipo, a partir do momento que se estabelece aí que teve a confirmação do óbito e agora há uma suspeita, quanto mais cedo esse contato, melhor, ou precisa ter um tempo para começar a se ter informações que sejam mais proveitosas aí para um desfecho do ponto de vista da psicologia forense? No momento em que há a dúvida, quando eu estava dizendo, né, a autópsia psicológica, ela vai servir para isso, né? Então, no momento em que há dúvidas sobre o que aconteceu, informações de personalidade dos atores envolvidos ali, inclusive daquele que veio a óbito e tal, elas são muito importantes. Por quê? Porque é o quebra-cabeça que será montado. Se você encontra evidências de que um determinado indivíduo porque ele teria uma configuração X que poderia porque uma das coisas que a gente tem nesse caso, por exemplo, é que não há sinais de resistência, né? E há informação toxicológica de algum tipo de veneno? Não, só o álcool, né? Só o álcool. Então você não tem uma informação, por exemplo, outra de que poderia ter havido algum tipo de movimento de resistência, ou se você tem essas informações de personalidade, né? Se você tem um traço, se você tem um levantamento um traço de personalidade que mostra uma vulnerabilidade para o suicídio, se você tem um quadro clínico de condição psiquiátrica aguda naquela circunstância, nas imediações daquela circunstância, se aumenta um pouco as chances de um desfecho ou de outro, né? Então, se a gente tem que se pautar pelos fatos, né, eu acho que no momento em que há a dúvida, porque essa a expertise do psicólogo. O psicólogo é a pessoa que vai trazer informações que sejam relevantes para entender a motivação comportamental incluída ali naquela cena. Né? Quais são as motivações comportamentais que você tem ali? Porque, Tabosa, as pessoas são muito repetitivas, viu? Se eu pudesse filmar você na sua casa, todo dia, na tua intimidade, você ia ver o tanto que você é repetitivo. Tem gente que vai usar o banheiro, primeiro vai tomar banho, primeiro usa o vaso, tem gente que primeiro lava a cabeça. Cara, eu só tomo banho na mesma sequência, cara. Tem uma série de automatismos que a gente faz e a gente não percebe. Mas as pessoas que nos observam, lembra aquele princípio do Holocar, todo contato deixa uma marca? A marca não é só física. Ela também há registros comportamentais que um profiler, que um psicólogo forense é capaz de extrair em termos de informação sobre os indivíduos. Então eu penso que no momento em que há dúvidas sobre este universo do comportamento, o psicólogo forense deve ser acionado. Se tem um psicólogo forense na equipe, melhor, né, cara? Ou um psicólogo policial, enfim. Engraçado, se não me falha a memória, aqui no estado de São Paulo, né, o concurso, né, ele aceita todas as profissões para você entrar, menos a psicologia. Brincadeira, né? Gosto disso. Brincadeira. Até porque, cara, se tivesse tido, acredito que eu já teria prestado também e tal. Mas não tinha, não abre para psicólogo. Se não me falha a memória, se eu não estou muito equivocado. Se eu estiver muito equivocado, vocês me perdoem, tá? Mas falta ainda, a gente tem que abrir, cara. E aí eu agradeço a você, Tabosa, por esse espaço, cara. Porque é um espaço onde a gente pode conversar, dialogar, contar um pouco do que a gente faz, do que existe, né? E que é sério, né? Que não é fuleiragem, né? E aí o que eu percebo nesse caminho da psicologia forense, tem dois meios das pessoas atuarem. Ou elas atuam como assistentes técnicos, ou elas entram como psicólogos concursados, entram na polícia, e aí por terem graduação em psicologia e se especializarem em psicologia forense, acabam sendo deslocados
né, para uma função ou outra ali relacionada. É assim que eu tenho percebido. Quando o Estado não abre a vaga para uma função de psicólogo policial, né? A outra maneira que eu tenho percebido são os pesquisadores, os professores, que acabam adquirindo uma expertise de tanto lecionar, de tanto pesquisar, de tanto se debruçar sobre aquilo, e acabam se tornando consultores, mas aí de forma mais pontual em algumas situações, tanto com assistências técnicas para escritórios de advocacia, como às vezes auxiliando em algumas investigações policiais a convite de algumas instituições, etc, etc. Que bom. Olha, então eu tenho que agradecer. A galera aqui tá na live falando, todo mundo dando parabéns para você, que foi excelente, que professor fantástico. Perguntando aqui qual é o seu contato pessoal. Não sei qual é o interesse disso aqui, mas tá aqui. Olha, muito obrigado, cara, por ter participado. Eu quero deixar aqui registrado um abraço para a galera que está sempre acompanhando aqui, né? Érica Toledo, que sempre nos ajuda bastante, Grace Campelo, né? As áreas aí da professora Michele, a gente tem uma professora parceira aí, Michele, inclusive, Michele, melhoras para você também, sabe que você está num quadro aí, a mamãe Águia está num quadro aí, né? De pneumonia, então espero que você se melhore e recupere rapidamente. Suas áreas, seus filhotes aí estão todos angustiados, né, em oração por você aí. A gente vai ter Marcos Templário e o Perito Hulk, né, uma dupla aí, muito boa. Marcelo Freitas, que é nosso monitor, Ana Karim também, Célia fotógrafa, a galera do grupo do curso de balística que vai ter aqui em Caruaru, tá? Então em julho a gente vai se encontrar presencialmente. Espero que daqui para lá as coisas tenham melhorado bastante esse quadro aí, dessa pandemia que a gente está tendo aí, que a gente está enfrentando. A galera do grupo Mancha de Sangue, que foram para Recife, pessoas de Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo, uma galera veio de vários estados, a gente se encontrou em Recife, foi fantástico, e a amizade continua dentro de um grupo do WhatsApp, velho. É muito fantástico, é muito engraçado como eles se aproximam, e essa amizade perpetua aí por bastante tempo. E também a galera dos aglomerados, tá? Então eu represento uma comunidade chamada Aglomerado, hashtag aglomerados de vários estados. Tem aí Vanusa lá de Belo Horizonte, Suelen, Ismael Marinho e uma galera grande que está sempre acompanhando aqui o meu trabalho. E eu tenho uma recomendação muito importante para todos vocês que estão aqui. Sigam o perfil do Rui, tá lá, rui.m.joaquim.5. De cabeça aqui, viu, cara? Vai lá, se você não decorou, vai lá no feed, toca na imagem dele que vai estar lá. Estavam faltando só umas 5 pessoas para eu entrar nos 5.000, então se a galera seguir aí, eu vou conseguir bater esse número. Vamos bater esse número e vamos passar muito esse número, tá, pessoal? Assim que acabar, a palavra-chave de hoje, né, vai ser uma palavra agora composta, autópsia psicológica. Legal. Para ficar legal aí, autópsia psicológica é a palavra-chave, a palavra secreta desse encontro fantástico com esse cara aí. Gostei demais e a gente tem muito ainda a caminhar nessa área. Espero que muitos profissionais se espelhem no seu trabalho para que consiga ser agentes reprodutores aí, né, desse conhecimento, e que de repente, né, aqui em estados como Pernambuco, que a gente ainda tem uma carência significativa nessa área, assim como vários outros estados do Brasil, consiga começar aí mesmo que engatinhando, né, a passos curtos, mas que a gente consiga sair da inércia que a gente está, principalmente sensibilizando aí os gestores que estão à frente dessa situação, tá? Então, antes de deixar aí o Rui se despedir da galera, mandar um abraço dele aí, né? Eu quero que ele explique aí esse negócio, ruizeira, tem muito ruizeira, né? Então ele faz, isso é uma mistura de Rui com swingueira, não sei ainda. E amanhã, às 19 horas, nós vamos ter uma pré-live aí fantástico com a Danielis e com a Karen, né? A Daniela é perita criminal lá da Bahia, e a Karen Cacheta, perita lá do IGP, né? Da Polícia Civil do Distrito Federal. Vamos falar sobre a diferença entre trabalhar no laboratórios forenses, trabalhar nas cenas de crimes, esse contexto da mulher dentro da perícia criminal. Vocês não podem perder esse encontro amanhã. E aí, Rui, me explica aí o que é esse negócio dessa ruizeira aí que eu vejo aí, vez por outra. Cara, é o seguinte, dá um abraço pra galera. Eu tenho alguns amigos, né, muito antigos e alguns amigos novos também, que, como eu tenho esse meu jeito descontraidão, geralmente a galera, quando me encontra, fala: e aí, ruizeira, beleza? Então é um modo carinhoso e
do qual eu gosto muito quando me chamam de Ruizeira. E aí, né? E aí, como eu também sou músico, brinco de fazer uma música ou outra, tocar, cantar, a gente brinca, né? E aí eu fiz umas musiquinhas, gravei aí umas bobagenzinhas aí, uns raps, umas coisas. E eu comecei a assinar como Ruizeira, né? E aí, na academia, alguns colegas me chamam de Dr. Ruizeira, né? Enfim. E aí virou esse negócio aí. Pessoal, foi muito bom estar com vocês. Obrigado pelo convite mais uma vez, Tabosa. Então, se vocês quiserem mais informações aí, é só fazer contato lá pelo Instagram, ok? Também tem, mais uma vez, aí o livro, se vocês quiserem. Tá vendo? Tá? Neuropsicologia Forense e Detecção de Mentiras, enfrentando os crimes contra a administração da justiça. Rui Matheus Joaquim, editora Pearson. E aí fiquem de olho também lá na minha página, porque nos próximos 2 meses nós vamos soltar 2 livros novos. Um livro chamado Homo Sapiens, Homo Online, instruções neuropsicológicas na época das redes sociais, na era das redes sociais, e o outro, Neuropsicologia das Emoções. Obrigado pelo espaço, Tabosa. Cara, você é uma máquina de produzir conteúdo. Eu quero deixar um abraço especial, vi aqui nos comentários, não posso deixar de falar, o papai da perícia chegou, tá aí, né, Kleber Miller, perito aí do Instituto Geral de Perícias lá do Rio Grande do Sul, e a perita criminal Karen também tá aí, né? Então a gente vai se encontrar em breve. O Kleber, ele tem uma máquina, ele também é uma máquina de fazer conteúdo, de interação, entendeu? Inclusive ele é um dos revisores do meu segundo livro, que está aí no prelo, está todo prontinho, está na fase de apoio, né? Para quem quiser participar como apoiador, os valores são acessíveis, 50, 100, 150 reais, você pode ter o seu nome completo, o seu arroba do Instagram, inclusive uma foto sua no meu segundo livro, que vai ficar eternizado, você vai receber o livro em casa, vai receber autografado com dedicatória, isso vai ser uma coisa fantástica. Foi assim que aconteceu com o primeiro livro e também agora com o segundo, tá? Esse financiamento coletivo na área da perícia criminal, que é inédito no Brasil, então só tem esses 2 livros que tem essa viés aí da produção com a colaboração das pessoas. Então quem quiser participar, está aberto lá a campanha. O link também para conhecer o projeto na íntegra está lá no link da minha bio do Instagram, tá? E aí deixar um abraço aí para o papai. O cara é top, velho. Se você pegar, Rui, se você for pegar qualquer livro da área da perícia, um livro técnico, entendeu? É difícil você encontrar um livro que não tenha a assinatura dele, entendeu? Kleber Miller, assim como o outro segundo revisor, o Alberim Espíndola, eles são os monstros da perícia, e esses caras, tipo, me ajudaram leram o meu trabalho, pontuaram, olha, Tabosa, vamos melhorar assim, ó, vamos fazer isso aqui e tal, e eu me sinto muito honrado de ter essa galera aí, né, presente nessa minha jornada inicial. Eu sou do concurso de 2006, eu estou com 10 anos, viu, quebrado, 11 anos e tal, tá? Vou dizer por aí, o cara começa a esconder, né, o tempo que está trabalhando. No início o cara quer que passe rápido, depois você quer que diminua para não parecer que tá demais, né? Então, é isso, Rui. Muito obrigado, cara. Um abração, meu irmão. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Fica com Deus.